Afinal de contas, morrer é bom ou ruim? Eu não tô entendendo mais nada. Tá certo que morrer afogado no próprio vômito é bem complicado, mas e os outros integrantes da banda, hein? Não morreram afogados também, não? Mas esses músicos faziam back vocal, cantavam a letra, tocavam bateria, baixo, guitarra. Mas eles não são culpados dessa frase herege da música também. Chega de fábulas, chega de conto de deusinho protetor. Chega de acreditar que tragédias são castigos divinos. Hoje vamos quebrar essa ilusão de vez. Jason Ferrer, ex-pastor e agora ateu militante, vem mostrar que tudo que os cristãos chamam de justiça de Deus é pura invenção, é manipulação de mentes. Usando o caso do Bon Scott, ele expõe como a religião transforma coincidências humanas em lições morais absurdas, enquanto milhões de outras mortes iguais simplesmente não importam. Esse vídeo não é sobre fé, é sobre realidade, é sobre mostrar que acreditar em castigos divinos é aceitar mentiras e abrir mão do raciocínio. Prepare-se, porque a partir de agora vamos destruir essas fábulas e encarar a verdade nua e crua. Não existe punição celestial, não existe justiça divina, existe só manipulação, medo e controle. Além da Fé com Jason Ferrer. Pois bem, Brasil, estamos de volta e, como sempre, é uma honra muito grande. Muito obrigado mesmo pela sua preferência. Agradeço a você pela confiabilidade, a credibilidade que você dá para este canal. Nós estamos hoje falando sobre o Bon Scott, ex-vocalista do conjunto IDC. O Bon Scott, ele cantava no ano de 1979 uma música com a seguinte frase: "Não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno." Pronto. Somente isso daí foi o suficiente para que cristãos pudessem mirabolar uma ideia e dizer que Deus o puniu simplesmente por causa dessa frase. E coincidentemente, no dia 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito. Diante disso daí, o cristão tira como se fosse uma evidência, né? Essa desgraça eles colocam como se fosse uma punição de Deus. Mas sabe o que é engraçado? O que é hilário diante de tudo isso? É porque o Bon Scott morreu. Tudo bem, até aí a gente entende. Mas os religiosos, eles vivem pregando por aí, dizendo que a morte não é algo ruim. É simplesmente um retorno à nossa casa verdadeira. Mas o que eu não entendo é por que eles vivem atribuindo as mortes das pessoas como um castigo dos céus. Ora, o cara não teve que voltar para a casa dele nos céus ou em outro lugar? Não teve que voltar à sua essência? Afinal de contas, morrer é bom ou ruim? Eu não estou entendendo mais nada. Tá certo que morrer afogado no próprio vômito é bem complicado, mas e os outros integrantes da banda, hein? Não morreram afogados também, não? Mas esses músicos faziam back vocal, cantavam a letra, tocavam bateria, baixo, guitarra. Mas eles não são culpados dessa frase herege da música também, não? Mas por qual motivo Deus foi lá matar simplesmente o cara, o Bon Scott? Porque somente ele pagou o pato, hein? Me explica aí, cristão. Sem contar que Deus, além de não ter castigado os integrantes da banda, ele também não castiga as outras bandas de heavy metal que cantam as mesmas músicas, que também usam o mesmo conteúdo ou conteúdos similares. Será que você do outro lado aí tá me entendendo? Você entende que outras bandas estão agora, neste exato momento, tocando em alguma parte dos lugares e Deus não pune essas pessoas por estarem cantando isso, mas simplesmente puniu o Bon Scott? Por que, Deus? Será que todas as bandas vão morrer tragicamente? Além do mais, senhores e senhoras cristãs, deixa-me falar algo para vocês. Milhares de pessoas morrem todos os dias no mundo. Pessoas que morrem engasgadas com um pedaço de comida entalada na garganta ou pelas vias respiratórias. E isso sem dizer que essas pessoas não disseram qualquer blasfêmia. Então, cadê a diferença? Por que outras pessoas morrem, inclusive crianças que morrem entaladas? Mas me parece que pelo fato do Bon Scott ter
coincidentemente morrido desta forma, aí os cristãos subentenderam o seguinte: bom, se ele cantou isso daí, cantou essa música, e ele morreu dessa forma, logo foi Deus que fez isso. Então eles querem levantar um Deus que seja capaz de realmente honrar pelas suas palavras, porque afinal de contas a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Você que está do outro lado, é só você pensar: poxa, como é que eu vou imaginar que Bon Scott morreu pelo seu próprio vômito e isso aí foi Deus por causa de uma letra que ele cantou? Mas e as demais pessoas, que são dezenas de centenas de milhares de milhões de pessoas que morrem engasgadas? Durante todos esses séculos, diversas pessoas morreram, inclusive padres que morrem, pastores que morrem engasgados, também crianças que morrem engasgadas com o próprio leite da mãe. E aí, será que essas pessoas também cantaram essa música dessa banda famosa, o IDC? Bom, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero de todo o meu coração que você tenha gostado deste conteúdo. Mas a reflexão que eu trago para você é o seguinte, cara. Você compreende como é que a mente dos cristãos são maldosas, preconceituosas, narcisistas, são megalomaníacas até a exosferas, são tendenciosas, são pessoas cheias de ódio, cheias de vingança no coração. E esses crentes da ala mais fundamentalista, Brasil, eles querem defender a ideia, uma ideia insuficiente, uma ideia que não é nada comprovada de um Deus que é vivo, de um Cristo que foi ressuscitado, de um Espírito Santo que é capaz de fazer qualquer coisa para defender a sua honra, para defender o seu nome e a sua glória. Mas todos nós sabemos que esse Cristo, esse homem, Deus, ele só tem poder no livro sagrado, assim como o Homem-Aranha só tem poder no gibi. Mas fora da Bíblia e fora do gibi, nem Jesus e nem o Homem-Aranha existem. São apenas ficções, lendas, fábulas, mitos. Então eu vou desejar a você um fortíssimo abraço e muito obrigado mesmo a você que gosta dos nossos conteúdos. E se você gosta, Brasil, dos nossos conteúdos, nos ajuda para que a gente possa chegar mais longe. Esse movimento também precisa de você para se expandir e chegar em mais corações e em mais mentes. Então, até o próximo vídeo, caso o Homem-Aranha quiser. Bom, pessoal, depois de assistir ao vídeo do Jason Ferrer, fica impossível não ficar completamente indignado com o nível de manipulação e irracionalidade que a religião exerce sobre a mente das pessoas. O caso do Bon Scott, ex-vocalista do AC/DC, é a prova perfeita de como os cristãos transformam coincidências em castigos divinos, sem nenhum sentido lógico, e usam essas narrativas para reforçar a sua própria fé cega, enquanto ignoram a realidade concreta e cotidiana que acontece com milhões de pessoas todos os dias. Jason mostrou claramente que a morte de Bon Scott, ao engasgar com seu próprio vômito, foi tomada pelos cristãos como punição de Deus por causa de uma frase de uma música, como se o simples fato de ele cantar algo considerado herege fosse motivo para morrer tragicamente. Mas ao mesmo tempo, eles ignoram completamente que milhares de pessoas morrem da mesma forma, todos os dias, sem cantar nada, sem serem famosos, sem incomodar ninguém. E isso ninguém vê como castigo divino. Isso já deixa claro que não é Deus que está julgando ou punindo, mas a mente humana distorcida que precisa criar sentido em tudo, mesmo onde não existe sentido algum. O vídeo do Jason expõe como essas construções religiosas são um mecanismo de controle e manipulação emocional. Ele destaca que os cristãos pegam tragédias e as transformam em lições de moral divina, e isso é justamente o que acontece com Bon Scott. Mas o que ele poderia enfatizar ainda mais é como essa lógica não se aplica de maneira coerente. Media Group. Contrasting images of church leaders versus suffering people. Close-up of hands, exchanging money in church setting, stock we distribute equally. Outros integrantes da banda não morreram da mesma forma. Outras bandas de heavy metal cantam letras semelhantes e continuam vivas. E milhares de pessoas morrem todos os dias sem que nada aconteça. A inconsistência é gritante, e é exatamente esse tipo de absurdo que mostra que estamos lidando com uma narrativa construída pela religião, e não com uma justiça divina real. A fé, nesse contexto, deixa de ser uma busca por verdade ou transcendência e se transforma em uma máquina de justificar tragédias e de punir arbitrariamente,
só para manter o poder e a sensação de controle sobre os fiéis. Além disso, Jason tocou no ponto de que essa visão de castigo de Deus é profundamente manipuladora, porque transforma o medo em ferramenta de obediência. Mas o que faltou trazer, e que é essencial para entender a gravidade disso, é que essas narrativas criam uma mentalidade de culpa e insegurança nos seguidores. Se um dia qualquer acontece algo ruim, o cristão é treinado para procurar um motivo divino, culpando a si mesmo ou os outros, sempre reforçando que a fé precisa ser mantida, que o medo precisa existir, que questionar é pecado. O caso do Bon Scott é só um exemplo extremo, mas o mesmo mecanismo funciona com qualquer tragédia cotidiana, acidentes, doenças, perdas. As pessoas são condicionadas a pensar que tudo tem propósito divino, mesmo que seja irracional e cruel. Outro ponto que Jason destacou, e que, olha, merece ser expandido, é a hipocrisia de pregar que a morte é algo bom, que é um retorno à nossa verdadeira casa, enquanto, ao mesmo tempo, se transforma uma tragédia em castigo divino. É absurdo, e é exatamente essa contradição que mostra que não estamos lidando com fé, mas com ideologia. A religião, nesse caso, perde qualquer vestígio de compaixão, de lógica, de humanidade. É a mesma lógica que faz um crente olhar para um bebê que morreu engasgado e simplesmente aceitar como vontade de Deus ou mistério divino, enquanto ao mesmo tempo se escandaliza com a morte de um músico famoso que, por coincidência, cantou uma frase que eles consideram ofensiva. É seletivo, é irracional e é cruel. E é isso que o vídeo do Jason coloca na mesa. Fé cega não é espiritualidade, é controle, é medo e é manipulação. E se a gente for aprofundar ainda mais, podemos conectar isso ao nível social. Esse tipo de mentalidade não afeta só a percepção de tragédias, mas molda comportamentos inteiros. A fé cega ensinada dessa forma cria um ambiente de julgamento constante, de vitimização e de punição para quem ousa pensar diferente. Um músico morre e vira exemplo de punição divina, mas um crente que comete erro na vida cotidiana é julgado e condenado pelos outros, usando o mesmo raciocínio de Deus como juiz supremo. Isso gera comunidades fechadas, cheias de medo, onde questionar é praticamente impossível. Jason trouxe o caso do Bon Scott como exemplo, mas a realidade é que esse tipo de distorção acontece em múltiplos níveis, todos os dias, em todo tipo de comunidade religiosa. Outro ponto que merece ser ressaltado e que deixa o vídeo ainda mais contundente é a relação direta com líderes religiosos como Silas Malafaia, que, assim como muitos outros, continuam lucrando e manipulando fiéis com narrativas absurdas, enquanto nada acontece legalmente. O Jason falou sobre manipulação mental, mas se a gente coloca isso na perspectiva do poder e do lucro, fica ainda mais revoltante gente como Malafaia constrói fortuna, explorando a fé alheia, distorcendo tragédias e criando falsos castigos divinos, e continua impune. Isso mostra que a religião organizada não é só irracional, mas também predatória, e que enquanto existir esse tipo de impunidade, a manipulação vai continuar. O vídeo do Jason abre os olhos para isso e a gente precisa ir além. Não é só sobre Bon Scott, é sobre milhões de vidas sendo manipuladas todos os dias. E a reflexão final que podemos tirar, ampliando o que Jason disse, é que fé verdadeira não precisa de medo de tragédia, de castigo, de punição. Se a religião precisa de tudo isso para existir, não é fé, é poder, é controle. E o caso do Bon Scott é só o exemplo mais claro de que essa lógica é irracional, injusta e cruel. Jason escancara isso, mostrando que mortes trágicas não são provas de punição divina e que acreditar que Deus age assim é aceitar manipulação e mentira. O que faltou trazer e que complementa o vídeo de forma devastadora é que essa lógica seletiva e cruel se aplica a toda a vida cotidiana, desde acidentes até tragédias coletivas, sempre transformadas em espetáculo moral para reforçar poder, medo e submissão. Então, ao final, o vídeo do Jason Ferrer serve como alerta e também como instrumento de reflexão. Mostrar que fé cega não é espiritualidade,
que tragédias não são punições divinas, que líderes religiosos exploram isso e que precisamos entender a realidade com racionalidade, compaixão e liberdade de pensamento. Bon Scott não morreu por cantar uma frase, ele morreu por causas naturais e acidentais, como milhões de pessoas morrem todos os dias. Transformar isso em castigo divino é abuso, é mentira, é manipulação. E essa é a mensagem que precisa ser reforçada. Não existe punição divina seletiva, existe manipulação religiosa sistemática. E é isso que a gente precisa enxergar para libertar a mente das pessoas do medo, da culpa e da opressão.